Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Você, torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, que Deus possa abençoar a sua vida e mais um vídeo para a gente poder expor os principais assuntos do noticiário esportivo dos gigantes da colina. A gente vai falar muito aí sobre o Vasco da Gama e Flamengo. O Carille vai finalizar a preparação hoje para o jogo que acontecerá amanhã às 17h45 no Maracanã. O Vasco encaminhando a renovação de um jogador muito importante, certo? Um jogador que cresceu bastante. A gente vai falar bastante sobre essa situação aí da venda da Vasco SAF. Ontem a gente teve aí um informativo que o Kia poderia ser CEO da Vasco SAF caso o Marinatti viesse a comprar o gigante da colina. E, claro, essas consequências aí da venda da Vasco SAF fazem a política do Vasco da Gama simplesmente ficar contagiada, estado de ebulição. Ontem, o Júlio Brandt e o Clóvis Munhoz simplesmente anunciaram o rompimento com o Pegrim, deixaram o Conselho Deliberativo dos Gigantes da Colina. E o seguinte, a gente vai falar sobre o mercado da bola, certo? Vamos falar aqui sobre o mercado da bola, o Vasco indo atrás de reforços, Carille pedindo volante, pedindo zagueiro aí, vai chegar atacante e, claro, a gente vai falar sobre o sorteio também da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Bem, você que não é inscrito, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Vamos correr, porque tem muito assunto. Pessoal, é o seguinte, Vasco da Gama e Flamengo. Carille, ele finaliza a preparação hoje. Eu confesso que eu estou muito ansioso para saber a equipe que o Carille mandará em campo. Creio eu que ele tende a repetir a equipe que venceu o Nova Iguaçu. Isto porque esse jogo está 1-0 para o Flamengo. Vasco vai precisar atacar. O Flamengo joga por dois resultados iguais. No caso de 1-0 para o Vasco, quem leva é o Flamengo, por ter tido a melhor campanha. E vai ser aquele jogo contra tudo e contra todos, né? Wagner do Nascimento Magalhães é o árbitro, cara polêmico. O Paulo Renato Coelho vai estar no VAR. Então, o Vasco vai ter que tomar um cuidado muito forte com relação a essa situação envolvendo a arbitragem aí para esse jogo aí. Eu acho que é uma missão difícil, mas não impossível. O Vasco tem que atacar o Flamengo para tirar o Flamengo dessa zona de conforto. Bom, que Deus dê sabedoria ao Carille e no vídeo da parte da tarde a gente traz a escalação de Vasco e de Flamengo. Bom, o Vasco está fazendo a renovação aí, encaminhou, acertou, graças a Deus, a renovação do atacante Ryan. O Ryan, que tem um término de contrato terminando com o Vasco da Gama no final de 2025, encaminhou a renovação para não sair de graça, né? A gente sabe que o Ryan é um jogador que está muito valorizado, acabou de ganhar o Sul-Americano, desde que voltou com outra personalidade. O menino está entregando mais, inclusive fez gol aí no jogo contra o Nova Iguaçu, esteve na eminência de fazer um gol contra o Flamengo, o Ortiz tirou em cima da linha. Então, assim, o Vasco encaminhando aí, acertando a renovação de contrato do Ryan. Perfeito?
E só para fechar aqui a situação de campo, a segunda fase da Copa do Brasil terminou ontem, perfeito. E o seguinte, agora a terceira fase, um novo sorteio aí, e os clubes da Libertadores vão entrar nessa terceira fase. O Vasco, por estar no pote 1, diferentemente do ano passado, quando o Vasco esteve no pote 2 e pegou Fortaleza, esse ano o Vasco vai estar no pote 1 e não vai pegar nenhum time aí que esteja na Libertadores, tá? Bom, o seguinte, agora a gente fala aí sobre essa situação aí da venda da Vasco SAF, né? Apesar de todo imbróglio aí na justiça, sempre tem os zunzuns, né? E ontem a gente teve um informativo aí falando que o Kia estaria também nesse processo para fazer com que o Magnates viesse a se sensibilizar de comprar a SAF do Vasco. Se, por um lado, o Kia pede o Magnate para poder comprar, o Edu Gaspar teria aconselhado o Magnate a investir na base do São Paulo. A situação lá no São Paulo está muito ruim com o Magnate, né? A proposta dele não passou no Conselho Deliberativo. O São Paulo até já encaminhou o acerto com o Grupo Galápagos, mas é essa situação aí. A gente fica aguardando. É um processo muito longo. Muito se diz que tem reunião pré-agendada ali entre Pedrinho e Magnate. Vamos ver se sai essa situação. Pois bem, a gente teve um depoimento aí do Júlio Brandt e do Clóvis Munhoz, dizendo que o Pedrinho está colocando empecilho para poder vender, né? E eles anunciaram ontem, o Brandt e o Clóvis Munhoz, rompimento com o Pedrinho, né? Um rompimento histórico aí de décadas aí, que todos eles é a mesma coisa, são amarelos, então eles saem do conselho aí. O Júlio Brandt fez muitas críticas ao Pedrinho. Ele só esqueceu de dizer que foi ele que botou o Pedrinho lá, né? Defendeu muito a 777 Parques, né? Esse pessoal faz mal aí ao Vasco da Gama muitos e muitos anos, perfeito? Bom, então essa situação tem muita gente que quer ali que o Vasco seja vendido lá no Conselho. Deixa a sua opinião. Agora a gente fala aqui sobre a situação do mercado da bola, né? Porque é o seguinte, o Vasco da Gama está trazendo aí o nono reforço, que é o Brian Palacios, para a sequência do ano, tá? A gente passa um informativo para vocês também, que o Carille pediu a contratação de um zagueiro e de um volante, de um zagueiro que atue pelo lado direito. Ontem a gente trouxe as informações para vocês aqui, que o Vasco negocia com o jogador Pedro Henrique, lá do Red Bull Bragantino, né? E o seguinte, essa situação envolvendo aí o Thales Magno é uma situação que pode sair, e o Vasco tentando mais um meia ali, muito se falando no nome do Matheus Pereira. Então o Vasco está indo ao mercado, né? Hoje é dia 7, segunda-feira a janela abre, dia 10 ali. Eu espero que não tenha tanta demora assim, porque ficou muito claro nesses jogos aí que o Vasco jogou contra Fluminense, Botafogo e Flamengo, e o Vasco precisa de reforços também para a parte defensiva para não passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Mas estou muito confiante que o Vasco vai fazer bonito aí contra o Flamengo. Feito, agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Tamo junto. Valeu.